Abra sua Bíblia para o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14. Nós iniciamos nossa conferência ontem à noite, entendendo o significado de consonância e dissonância. E muitos oraram com uma carinha de tremendo desespero e questionamento a respeito do que eu estava falando, Não faziam a menor ideia do que se tratava. Outros entenderam depois do exemplo, outros continuam até agora sem saber do que eu estava falando, Tudo bem. Mas não sei se vocês repararam, mas no hino que a Anaís cantou hoje, ela não fazia ideia do que eu ia pregar ontem e já tinha planejado esse hino há muito tempo, porque eu via o programa, Fala justamente sobre isso, a forma consonante como Deus faz as coisas e como Ele coloca uma harmonia agradável no nosso coração quando nós servimos a Ele. Então, obrigado pelo especial, ótima escolha, apesar dela não saber que eu ia falar sobre isso, Então, a gente falou sobre consonância e dissonância, aplicamos essa definição musical às práticas que temos no que tange a nossa adoração. Nós buscamos ter uma adoração consonante à palavra de Deus, ou seja, coerente, que segue as Escrituras. Nós entendemos que a base da nossa adoração é a pessoa e revelação do nosso Deus ao seu povo. Nós estudamos 2 Timóteo 3:16 e chegamos à conclusão que a palavra de Deus é suficiente para nos ensinar como devemos adorar a Deus, inclusive em relação aos elementos utilizados no nosso culto. E um dos grandes elementos é a música, o louvor musical. Então, nós aprendemos que tanto esses elementos, tanto a nossa música, quanto o conteúdo da nossa adoração e a forma como nós apresentamos isso a Deus deve ser, sim, baseado e submisso à palavra de Deus. Nós terminamos nosso estudo refletindo que o nosso contexto cultural está sujeito às regras da Bíblia e não à palavra de Deus moldada às nossas práticas contemporâneas. Isso é muito importante, porque a gente não está alheio, fora da realidade. Nós não somos ETs. A gente é influenciado pelo que está ao nosso redor, mas nós temos que filtrar isso tudo baseado pela Bíblia. Não é porque todo mundo faz que está certo. Tem como a gente aproveitar algumas coisas? Sim, desde que seja conforme as Escrituras. Hoje nós vamos falar a respeito de características de uma adoração coletiva obediente. Ou seja, a importância de nós obedecermos a Deus na nossa adoração. A importância de nós obedecermos a Deus quando adoramos a Ele juntos, inclusive com a música. É muito comum ouvirmos pessoas falando sobre as suas experiências. As experiências que procuram ao participarem dos cultos nas mais diversas igrejas, inclusive em igrejas batistas regulares. Comentários do tipo: nossa adoração é bem formal, mas eu prefiro uma adoração mais dirigida pelo Espírito Santo, Uma coisa mais espontânea. Outro pensamento comum é de que se o Espírito Santo agisse de maneira mais ativa na nossa adoração, os resultados seriam coisas extraordinárias. Experiência essa que ela pode ser apagada se tivermos muita ordem, muita formalidade. Bom, sem dúvidas isso é uma opinião bastante popular, mas eu pergunto para vocês o quão fundamentadas nas Escrituras elas são. Quão fundamentadas nas Escrituras são essas expectativas enquanto à natureza e propósito da nossa adoração coletiva? Quão bíblicas são essas expectativas em relação à música que nós cantamos ao Senhor como congregação reunida? Então eu quero olhar com vocês o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 14. Esse texto, ele fala especificamente sobre adoração na igreja, adoração do corpo de Cristo reunido na igreja. E vocês vão notar que ele não fala de música. Só que os princípios que nós tiramos daqui, eles são diretamente aplicáveis à música, todos eles. E vocês vão entender mais com o caminhar do texto e do nosso desenvolvimento aqui. Então vamos ler o texto um pouco extenso, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 27, e por fim vamos ler o versículo 40. Então, vou pedir para você que fique de pé, se você pode, para mudar um pouco de posição, porque você vai ficar bastante tempo me ouvindo e eu não quero ninguém dormindo aqui. Eu espero que todos vocês consigam ficar comigo até o final.
Diz assim a palavra do Senhor na carta dirigida aos irmãos de Corinto: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Pois se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito e também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3. Quando muito, 3. E isto sucessivamente, e que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar. Pai grandioso e eterno, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos como corpo de Cristo de nos apresentarmos diante de Ti hoje à noite. Pedimos a Deus que o Senhor receba a nossa oferta de adoração.
Pedimos, Senhor, que o Senhor receba a nossa oração, a leitura da sua palavra, as músicas que foram entoadas aqui em louvor do teu santo nome exclusivamente, ó Deus. Agradeço pelo bom trabalho que tem sido feito nessa igreja. Sabemos que é o Senhor quem os capacita, o Senhor é quem os dirige, e é ao Senhor toda a honra e glória. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor continue motivando-os a continuar trabalhando com excelência para o Senhor. Peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor esclareça a nossa mente e nos dê discernimento da sua palavra. Nos ajude a entender esses princípios importantes que vão ser aplicados na maneira como nós louvamos ao Senhor com a nossa música na igreja. Peço que o Senhor fale conosco, nos ensina, nos transforma, se necessário, nos quebranta, ó Deus. Mas, acima de tudo, seja glorificado em nosso meio hoje à noite. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Queridos, nós olhamos agora aqui para um texto que estava falando de duas coisas boas que aconteciam na igreja. Obviamente, estamos falando aqui de um período diferente, onde haviam os dons e sinais ativos com o propósito de expandir e de fato, consolidar a Igreja de Cristo. Mas a gente vai olhar aqui com calma e chegar à conclusão de algumas coisas. Que a nossa adoração, para ela ser obediente ao Senhor, ela precisa cumprir um propósito. A adoração obediente às Escrituras, ela cumpre um propósito. E esse é o nosso primeiro aspecto de hoje à noite. E qual é o propósito maior de não só a nossa adoração, mas de toda a nossa vida? Nós falamos ontem à noite, né? Glorificar a Deus, né? Deus criou o universo, como nós lemos no Salmo 19, com o propósito de expressar e demonstrar a sua glória. Então, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que nós pudéssemos testemunhar essa glória e lhe responder em adoração. É, sem dúvidas, o primeiro propósito da nossa adoração. É o primeiro propósito da nossa existência, glorificar o nome e a pessoa de Deus. Amém? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, que nós fomos criados para isso. Estava conversando com o irmão Binelli hoje de tarde, né? Falando sobre a desesperança dos incrédulos, né? Quando em face dos problemas e das lutas. O fato é que quando nós estamos tristes e desesperançosos, às vezes até fracos, nós pensamos, por que nós existimos? Por que estamos aqui? Bom, se nada mais você consegue entender o porquê você está aqui, saiba que você foi criado para a glória de Deus. E isso nos mantém firmes e nos mantém caminhando para que nós possamos glorificar a Deus em toda a nossa vida. Mas, se esse fosse o único propósito da nossa adoração, não haveria motivos para a gente se reunir regularmente, prestar cultos ao Senhor como família e em comunhão louvar a Deus. Afinal de contas, nós podemos glorificar a Deus individualmente em nossas vidas. Não podemos? Na verdade, nós devemos fazer isso na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Você deve glorificar o nome do Senhor, glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse não é o único propósito, porque nós devemos fazer isso individualmente. Mas o propósito que Deus nos ordenou e o motivo pelo qual nós nos reunimos, nós vimos bem claro aqui nesse texto de 1 Coríntios 14, é que nós nos reunimos para a prática e o objetivo da exigência de adorar a Deus, adorar em culto ao Senhor, e esse propósito é a edificação dos outros, edificação do seu irmão, edificação da sua irmã. Note, o contexto aqui é especificamente as reuniões coletivas da igreja. Não estamos falando de outras formas de adoração, estamos falando aqui. Isso que a gente está fazendo hoje à noite. Olha lá o versículo 19, olha para a sua Bíblia aí. Não sou eu que estou dizendo. Todavia, antes eu quero falar aonde? Repitam comigo, hein? Onde? Na igreja, ok. 5 palavras da minha própria inteligência, para que eu possa instruir os outros do que 10.000 em língua desconhecida. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou seja, quando vos reunis, quando estiverem congregados,
Estamos falando da igreja, ok? Então, antes da gente verificar como que esses princípios se aplicam à nossa adoração, nesse trecho, é importante, de fato, a gente entender que estamos falando com o corpo de Cristo reunido para culto coletivo. E, além disso, é importante a gente entender um pouquinho o contexto desses dois dons, o dom de línguas e o dom de profecias, né? Porque, fazendo isso, a gente vai conseguir fazer essa aplicação específica para o nosso negócio, que é a música, hoje à noite. Richard Geffen disse o seguinte: um contraste deliberado entre o dom de profecia e o dom de línguas estrutura todo o capítulo. Vocês perceberam isso na leitura. Essa comparação discorre como espinha dorsal do corpo de quase todo o argumento de Paulo. Então, Paulo usa dois dons espirituais para defender a sua tese, que o objetivo de nós adorarmos ao Senhor coletivamente é a edificação, ok? Essa é a defesa que ele está fazendo. Sendo dito isso, vamos lá entender o que é esse dom de profecia aqui, que ele tanto enfatiza e enaltece. Deuteronômio 18:18 diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Abro aspas aqui, profetizar é falar exatamente as palavras de Deus. Às vezes essas palavras são previsões, mas mais frequentemente são palavras instrutivas e de exortação. Independente do conteúdo, profetizar é a entrega direta, divinamente revelada, ao ponto daquele que profetiza pode dizer sem sombra de dúvida nem medo de errar: assim diz o Senhor. Isso é profetizar. Isso é profecia. É falar exatamente as palavras de Deus. Nós cremos que a revelação de Deus para nós está completa. Logo, nós não precisamos de previsões, ou sonhos, ou visões, e sempre que você ouve algo assim, você desconfie, tá bom? Tá. Mas onde foi que Deus disse? Deus disse só para você? Eu tenho minhas dúvidas, eu prefiro ficar com as Escrituras. Isso é profecia. Leitura da palavra, a explanação do Evangelho, que está escrito aqui, é o que Paulo está definindo aqui como profetizar. Ok? Então vamos para o próximo, que é importante, afinal de contas estamos falando do ensino da palavra, como as profecias, e no outro lado nós temos o dom de línguas. Apesar de ser um pouco mais controverso, né, falar sobre esse dom, o que é bastante conveniente para a gente entender a natureza dessas línguas citadas por Paulo aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, é a gente chegar à conclusão que existem apenas 4 textos nas Escrituras onde o dom de línguas aparece. 4. Aqui, no trecho de 1 Coríntios 12 até 14, e outras 3 vezes no livro de Atos. Certo? Acompanhe. Então, 3 observações que a gente pode fazer a partir dessas aparições do dom de línguas na palavra de Deus no Novo Testamento, né? A gente percebe que esse dom em Atos, que ele revela a natureza e o propósito de Deus e prepara um contexto importante justamente para esse debate aqui em Coríntios. Então, o que aparece em Paulo é muito importante para pavimentar essa discussão. As palavras usadas lá no texto de Atos 2, que são traduzidas como línguas, são a palavra glossais e dialeto no grego. E como você pode perceber, elas são intercambiáveis, ou seja, as duas palavras significam a mesma coisa, tanto que elas no português são as duas traduzidas do mesmo jeito. E olha que interessante, uma dessas duas palavras ser dialeto. Você sabe o que é um dialeto? Então a gente está falando aqui de idioma, uma linguagem que é compreendida por um povo. Bom, próximo aspecto aqui. As 3 aparições desse dom de línguas envolvem a conversão de judeus ao redor do mundo. Isso aqui é bem interessante. Todas elas envolvem a conversão de judeus ao redor do mundo. Depois, gentios se convertendo dentro de Israel.
E então, por último, isso acontece em Atos 10, e em Atos 19, nós vemos gentios se convertendo fora de Israel. Logo, em cada um desses casos, o propósito aparenta ser um sinal, principalmente para os judeus, mas não exclusivamente, de que fazer parte do corpo de Cristo não existe uma nacionalidade específica. Ora, bolas, por que ele está tendo todo esse trabalho de falar no idioma das outras pessoas? Por que ele está tendo todo esse trabalho de falar para os gentios em Israel, para os gentios fora de Israel? Porque essa não era mais uma exclusividade. Fazer parte da igreja, fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, não é uma exclusividade dos judeus. Em 2 desses 3 casos, queridos, nós encontramos evidências no discurso todo de que... vai lá para Atos 2, 11, para não ficar só no que eu estou dizendo, para você conferir aí como um bom bereano, né? Atos 2, 11. Olha só que interessante. Tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o que estava sendo feito aqui? Eles estavam falando a respeito da grandiosidade de Deus, tanto no idioma dos judeus, como de todos os outros. Então aqui, em Atos capítulo 10, 46, ele fala de magnificar a Deus. Em outras palavras, o objetivo aqui não era evangelismo. O objetivo aqui era louvar o nome do Deus Criador dos céus e da terra, inclusive em idiomas de pessoas que não conheciam esse Deus. Então, falar em outros idiomas era justamente um sinal para os israelitas descrentes de que eles não eram mais o povo de foco exclusivo da atenção do amor de Deus. Não há mais diferença entre os judeus e os gentios. Apresenta tudo isso como forma de louvor ao Senhor. E esse entendimento da natureza desses 2 dons, queridos, nos ajuda a entender por que Paulo fala aos crentes de Corinto para preferir profetizar a falar em línguas. E lembra, mais uma vez, o foco desse texto é a adoração coletiva. Então, essa insistência no fato de Paulo falar que línguas são menos desejáveis do que a profecia, do que o ensino bíblico, nos revela alguns princípios muito importantes sobre a adoração coletiva. E também princípios que devem ser aplicados à nossa adoração através da música. E o primeiro desses é que a adoração ela é coletiva e não individual. A adoração é coletiva e não individual. Olha o versículo 2 de 1 Coríntios 14, mais uma vez. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Ele está demonstrando aqui que o dom em línguas, acima de tudo, é uma forma de expressão individual. E vocês viram como Paulo defende o contrário, que não é esse o foco, né? Nós vimos em Atos 2 que o conteúdo das línguas era engrandecer a Deus. Em Pentecoste, nós vimos várias pessoas identificarem os idiomas que estavam sendo falados. Mas se falassem aquelas línguas em Corinto, ninguém ia entender absolutamente nada. Logo, línguas nesse contexto aqui é uma expressão individual da adoração pessoal. Olha lá o que diz o versículo 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Opa, agora nós vemos a comparação. Então, por que ele prefere o dom de profecia ao invés de línguas? Porque o dom de profecia edifica a igreja, edifica o coletivo. É por isso que nós estamos aqui. Todo o restante desse trecho destaca essa natureza pessoal e individual do dom de línguas e comparativo com o dom de profecia. Se alguém fala em outro idioma e ninguém consegue compreender, ele até pode louvar a Deus e engrandecer individualmente, naquele contexto, né? E ter uma experiência pessoal de edificação legítima, mas de fato ele não está beneficiando em nada a congregação como um todo. E é justamente por isso que Paulo prefere o oposto.
O que nós vemos muitas vezes, queridos, em nossas igrejas, não necessariamente em nossas igrejas, mas nas igrejas, que escolhem colocar um grupo de louvor no tablado para conduzir a música, que é um conjunto de algumas expressões individuais em adoração a Deus, enquanto o restante da congregação atua mais como plateia do que agente ativo nessa adoração através da música. Não é para isso que Deus chamou, não é para isso que Deus pede a nossa adoração. Nós devemos adorar a Deus como um corpo, coletivamente, não sozinhos, né? Não sozinhos. Não tenho absolutamente nada contra números especiais, mesmo porque eu fiz um hoje à noite, né? Mas o propósito tem que ser muito claro, tem que ser a edificação do corpo de Cristo, e não a expressão individual, muito menos você querer se aparecer aqui na frente, né? E o mesmo pode acontecer, no caso de vocês aqui, não era o regente, mas o líder aqui da música, né? Pode acontecer essa expressão individual quando você tem um regente excêntrico, talvez instrumentistas e cantores que realizam números especiais que falham em trazer a edificação para a congregação e acabam focando demais na sua expressão individual. Nossa, como ele é expressivo, como ele se mexe, como ele louva, lindo. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é a edificação. E olha, eu não estou nem questionando nessa altura do campeonato aqui a intenção, a motivação de fato, né? Porém, a música na igreja é para promover a edificação de toda a congregação e não apenas de alguns indivíduos. A gente precisa ter isso em mente. Vamos para frente. A adoração coletiva, além de não ser apenas individual, ser coletiva, ela é para crentes e não para incrédulos. E aqui no domingo de manhã eu vou voltar nesse ponto com força. Mas vamos lá. Olha o que diz o versículo 22 de 1 Coríntios 14. Estou no livro de Atos aqui. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Você está acompanhando comigo a comparação que Paulo faz, né? Você está percebendo a diferença e o propósito da adoração aqui. Então, como a gente viu no livro de Atos, Deus deu o sinal de línguas para ajudar os primeiros judeus incrédulos e os gentios em Israel e os gentios espalhados por todo o mundo a reconhecer que qualquer um que crê no nome do Senhor Jesus será salvo. Esse era o objetivo. Eles entenderem que a salvação era para todos. Logo, o foco aqui era os incrédulos. Agora, a adoração coletiva é primeiramente e principalmente um momento de reunião de crentes em Jesus. É por isso que Paulo enfatiza tanto que as profecias são superiores aqui. Veja, isso aqui não minimiza em nada a importância da necessidade do evangelismo. Mas evangelizar é sair para o mundo, chamados para fora, pregar as boas novas de Cristo. Dentro da igreja nós estamos congregando, nos reunindo, majoritariamente, entre crentes. Se eu pedir para você levantar a mão, talvez todo mundo levante a mão, né? Quantos aqui são crentes em Jesus? A maioria. Ah, irmã, graças a Deus, obrigado. Eu não vou fazer ninguém levantar a mão, mas eu vi que tem gente aqui que não consegue nem segurar. Amém? Mas o nosso objetivo aqui é esse, a edificação dos crentes. Lógico que a palavra de Deus pregada sempre é valiosa para os incrédulos também. Vamos continuar que meu tempo está correndo. Esse princípio, queridos, é muito importante para desmistificar e argumentar contra os defensores da música cristã contemporânea, que eu vou abordar bem firmemente no domingo, que defendem que um dos dois propósitos da música cristã é evangelizar os perdidos. Desculpa, mas não é. Trazer os incrédulos para dentro da igreja. O problema é que quando nós adotamos essa prática e esse padrão, nós estamos errando no propósito principal do ajuntamento para adoração. Ao invés de trazermos incrédulos para dentro da igreja, nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E nós sabemos que o nosso Deus é santo. Temos que ser diferentes.
Então, a adoração coletiva é para crentes e não para incrédulos. A adoração coletiva é para edificação e não expressão. Em terceiro lugar, olha o versículo 2 de novo. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 16 e 17 diz: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dá graça, mas o outro não é edificado. Ou seja, falar em línguas aqui, certamente, queridos, é um ato de expressão individual a Deus, o que glorificava a Deus. Mas mesmo assim, Paulo indica que na adoração coletiva, nós não deveríamos apenas nos preocupar com essa expressão, mas nós deveríamos nos preocupar mais com a congregação do que os indivíduos em si. Nós também devemos nos preocupar com a edificação, mais do que com a expressão. Apesar de talvez a sua expressão ser honesta, ser sincera e ter um bom propósito, mas esse não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo na igreja juntos é edificação. E Paulo fala isso muitas vezes mesmo. Entre o texto, eu vou pulando para a gente ganhar tempo, mas entre o versículo 3 e 6, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Depois, o que profetiza edifica a igreja. Depois, falando do dom de línguas, é bom que fale em línguas, mas que também interprete para que a igreja receba edificação. E por último lá, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitaria? Estão entendendo? Nosso objetivo aqui é edificar, não nos expressar. E eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando que usa tal música porque ele consegue expressar o seu interior, o seu fundo do coração, os seus propósitos para o Senhor. Tudo bem. Mesmo que seja honesto e sincero, esse não é o nosso objetivo. O texto continua no versículo 9, diz como se entenderá. Ou seja, não tem propósito. Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Versículo 17. Tu realmente dás graças, mas o outro não é edificado. 14 e 19. Para que também possa instruir os outros. Versículo 26. Faça tudo para edificação. Eu acho que vocês entenderam, né? Que o nosso propósito aqui, quando nós estamos juntos, inclusive cantando louvores ao Senhor, é edificar aquela pessoa que está do seu lado. Afinal de contas, ele é seu irmão em Cristo. Não é para eles olharem para você e verem como você é habilidoso, como você tem uma voz linda, como você canta com vontade. Não, é para você edificar. Edificar. Adorar a Deus, glorificar a Ele. Valorizá-lo certamente é a razão pela qual nós fomos criados, e esse é o alvo da vida cristã. Porém, os cultos de adoração coletiva de uma igreja têm o propósito em particular que é fazer discípulos. Nosso objetivo como igreja é edificar e preparar discípulos adoradores que vão render glória a Deus com toda a sua vida. Mas isso não acontece sem um discipulado intencional. E uma das maneiras mais fundamentais de se fazer isso é através da adoração coletiva na igreja. Quando você vê um testemunho, quando você vê uma oração baseada nas Escrituras, quando você canta um hino que é instruído e completamente fundamentado na Bíblia, isso nos edifica, isso nos ensina, isso nos molda. Nossa preocupação não deve ser apenas com a expressão autêntica da nossa adoração, mas como o nosso culto está edificando a congregação, como está cultivando o nosso relacionamento com Deus, moldando nossas mentes e nos transformando em verdadeiros adoradores. O que nos leva para o próximo ponto aqui. Que uma adoração coletiva, além de cumprir o seu propósito, ela deve ser uma adoração completa. Uma adoração completa. Senão ela não é obediente. Aí eu peço que você abra sua Bíblia para João capítulo 4. Adoração coletiva, para ser obediente, além de cumprir o propósito que nós vimos bem claro aqui, que é a edificação, que é para os crentes, que é coletiva, ela precisa ser completa.
O texto diz, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, para ser uma adoração completa, vocês viram aqui muito claramente, é uma adoração em espírito, não é? Vocês estão ainda comigo? Adorar em espírito, queridos, indica que a nossa adoração deve acontecer individualmente no íntimo de cada adorador. Apesar de que o nosso propósito não é expressões individuais, mas ela começa no nosso coração, dentro de cada um de nós. Logo, se deve ser uma adoração em espírito, que deve estar iniciando dentro do nosso íntimo, ela não pode ser uma adoração mecânica, não pode ser uma adoração repetitiva, porque caso seja assim, ela não é uma adoração verdadeira. Uma adoração sincera, queridos, começa de dentro para fora. O nosso espírito é refletido em nosso corpo, e não o contrário. E é justamente isso que traz vida para o culto. Por vezes nós somos taxados, o nosso louvor é taxado de ser morto, de ser morno. Já ouviu alguma coisa assim? Deixa eu falar para vocês, às vezes é. Infelizmente é. Quando nós adoramos ao Senhor de forma repetitiva, de forma mecânica, sem refletir, sem pensar, sem de fato estar com aquilo querendo ser expresso ao Senhor, a nossa adoração infelizmente é morta. Mas a causa dela ser morta muitas vezes não é a música que nós cantamos ou a ausência de outras atrações. A nossa adoração é morta quando nós queremos que as coisas externas nos coloquem no clima para louvar o Senhor. E não é assim. O movimento começa de dentro para fora. Não importa qual hino, qual cântico, qual louvor você vai entoar ao Senhor. Se você não está pronto e cheio do Espírito para louvar o Senhor, a sua adoração vai ser falha. Vai ser falha. Falei que o que traz vida à nossa adoração são adoradores que estejam com o seu coração transbordando de louvor ao Senhor, transbordando de gratidão, transbordando de amor àquele que deu a sua vida para te salvar. A ponto de que nós estamos preparados para entregar tudo isso ao Senhor como oferta em adoração e não o contrário. Nós precisamos transbordar e não querer que a música deixe a gente preparado para louvar a Deus. Talvez seja um momento propício para a gente refletir de maneira pessoal, Como é que tem sido o nosso louvor? Como é que tem sido os nossos cânticos? Puxa, santo, santo, santo. Há quantos anos você canta esse hino? Eu canto esse hino há mais de 20 anos. Vocês acham que é fácil a gente começar a fazer isso de maneira mecânica, repetitiva, sem pensar? É muito fácil. Nós sabemos de cor a letra. Mas para pensar no texto. Santo, 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 o texto diz, é o Senhor dos exércitos. Eu fico arrepiado. Grande é a glória de Deus. Deus onipotente, tu somente és santo. Não há nenhum outro excelso Criador. É isso que a gente canta. A gente tem que estar transbordando isso intimamente para louvar ao Senhor em espírito. Agora, por outro lado, nossa adoração não é só em espírito. Não é apenas a nossa expressão, o nosso desejo, o nosso amor. Nós precisamos adorar em verdade. Importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. João 17:17 diz o quê? Santifica-os na... O que é a verdade?
a tua palavra. Você está falando então, pastor, que nós devemos adorar o Senhor de maneira sincera, íntima, pessoal, com amor e tudo isso no nosso coração, segundo a palavra de Deus, as Escrituras? Exatamente. Exatamente. Nós falamos muito isso ontem. Falamos hoje, e é necessário, queridos, que a gente entenda que a nossa adoração, que o nosso canto precisa ser regulado pela palavra de Deus. Não basta a gente adorar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, do íntimo, se não for uma adoração obediente. Não adianta, não é suficiente. Nós temos inúmeros exemplos nas Escrituras de adoradores que foram rejeitados pelo Senhor, porque não adoraram segundo a sua palavra. Ontem nós falamos de quem? Nadab e Abiú. Foi uma coisa escandalosa, uma coisa absurda que eles fizeram? Não, mas eles fizeram do jeito deles, não do jeito de Deus. Lembra de Caim? Não está escrito na Bíblia que Caim pegou as frutas podres, as maçãs machucadas. Não. Só está dizendo que ele não fez o que Deus pediu e por isso ele foi rejeitado. Lembra do rei Saul? Com todo respeito ao nosso querido, cadê o Saul? O rei Saul disse: não, eu fiz isso aqui porque o povo estava ansioso e preparado, então eu fiz o que eu não devia fazer, né? Ele foi lá e acendeu o altar do Senhor, não era o trabalho dele. Depois ele foi lá e fez o quê? Não, Samuel, essas ovelhas aqui são para oferecer em holocausto ao Senhor. O que Samuel disse para eles? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está interessado em todo o teu coração, toda a tua vontade, se for do seu jeito. Ele quer obediência. Deixa eu voltar uma história hipotética para vocês aqui. Vou confessar uma coisa já de antemão, talvez alguns fiquem escandalizados, eu espero que entendam. Né? Eu sou conhecido lá em casa por ter um paladar infantil, o pessoal brinca comigo. Né? E tem uma coisa que eu não como, minha esposa é alérgica, também não come. A gente não come peixe. Desculpa, aqueles que amam peixe, eu sei, é maravilhoso. Mas a gente não come peixe. Porque a gente não gosta. E ela não sabe o que dá alergia para ela, não pode. Enfim, eu não como peixe, ok? Ficou escandalizado, me perdoe, e agora vamos para a nossa ilustração. Vamos lá. Qual que é o melhor restaurante aqui do Rio Branco? Um restaurante à la carte, aquele que você leva a esposa uma vez na vida para comemorar 25 anos de casado. Qual é o melhor restaurante do Acre, de Rio Branco? Vamos lá, quero ouvir o nome. Como que é? La Casa? Acabe. La Cave. Isso? Vocês concordam com a irmã? Querida, qual é o seu nome? Adriana? Vocês concordam que a Adriana? Não? Mas é um restaurante top? É caro? É bem caro? É esse que eu vou levar a Evelyn, então. O La Cave. La Cave. Eles servem o que lá? De tudo? O que você pedir? O que você pedir no cardápio vai. Tem carne? Tem massa? Bom, tem peixe? Tem peixe também? Ouvi dizer que peixe aqui no Rio Branco é coisa chique também, né? Vamos lá. Fecha aqui que meu tempo já está passando, o pessoal está olhando para mim feio já lá atrás. Eu peguei a Evelyn, trouxe a Evelyn aqui, ano que vem, agora 10 anos de casado, vamos imaginar, 2026, comemorando 10 anos de casado, eu vou levar a Evelyn no La Cave. Chique, né? Vai ficar bem feliz. Ela pediu um prato de massas lá, um molho 4 queijos, aquela coisa que ela gosta. E eu olhei o cardápio. É esse aqui. Filé mignon. Aquela peça de 3 dedos de grossura, assim, pedi ponto menos, que é o jeito que você tem que comer carne, né? Desculpa quem pensa diferente.
Ok, arrozinho, acompanhamento ali, piriri, pororó. Ficamos ali uns 40 minutos conversando, porque restaurante chique é assim, eles fazem você esperar, né? O chefe está fazendo a comida, está preparando, tá. Vai chegar a comida numa bandeja de prata. Rapaz, aquela tampinha assim, que nem os desenhos do Pica-Pau, né? Depois de esperar horas, chega o prato da Evelyn. Mais uns minutos chega o meu. Rapaz, eu tô com fome, tô com vontade, quero experimentar a comida do Lacave, que eu ouvi dizer que é muito bom, a Adriana me recomendou. Abro a bandeja. Sai aquele gelo seco, assim, sabe? É hoje. A hora que apaga aquela fumaça, eu olho assim, um belo salmão. Lindo, maravilhoso. O garçom diz: o chefe preparou isso aqui para você com todo carinho. Isso aqui é o melhor prato que o chefe tinha para oferecer para você. Olhe para mim. Você acha que eu vou comer o salmão? Você acha que eu vou comer o salmão? Eu estou pagando caro. Eu esperei horas. Eu vou falar: querido, agradeço toda a boa vontade, mas você pode, por favor, devolver e trazer meu filé mignon? Queridos, a brincadeira aqui, né? Se eu, que sou falho, pequeno, imundo, exijo que as coisas, quando são pedidas, pagas, investidas por mim, sejam feitas do jeito que eu pedi, por que você acha que Deus vai aceitar a nossa adoração do nosso jeito? Mas pastor, é do fundo do meu coração, eu amo Deus demais, tá bom? Eu fiz o melhor que eu podia, era tudo que eu tinha para oferecer, ok? Gente, se não for do jeito que Deus quer, Ele vai rejeitar. Ele rejeita. É duro, né? Não, não é. Ele é Deus, Ele criou, Ele pode. Ele é todo poderoso, excelso e santo. Queridos, a palavra de Deus é a verdade, não a nossa opinião. A gente vive dias que eu acho, mas eu penso... Tá, e onde está na Bíblia? Né? Se você me convencer biblicamente, tudo bem, vai em frente. Mas a sua opinião não é suficiente. Não é. Então, se a gente quer obedecer a Deus em nossa adoração coletiva, nós precisamos cumprir o propósito de glorificar a Deus em nossa adoração, edificar os nossos irmãos. E nós precisamos ter uma adoração completa, uma adoração equilibrada, onde nós adoramos com inteireza, sinceridade de coração, seguindo os princípios revelados por Deus a nós. Você fala: mas o cantor cristão tem hinos maravilhosos. Tem. Mas deixa eu falar para você que muitas igrejas pecam todo domingo cantando o cantor cristão. Por quê? Falta o coração, falta a sinceridade, falta aquele amor. Por outro lado, tem igrejas por aí que estão muito coração, mas usando todo tipo de elemento mundano para louvar o Senhor. Deus não aceita nenhuma das duas. Deus quer que nós adoremos a Ele de maneira completa, em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor nos instrui, nos ensina, obrigado a Deus porque o Senhor tem sido tão bondoso e generoso conosco. Eu peço que o Senhor me ajude, me dando entendimento da sua palavra, e também aos meus irmãos aqui da Igreja Batista Maranata, que eles possam crescer no conhecimento do Senhor, discernir a sua palavra, para que eles possam fazer boas escolhas, para que eles possam louvar ao Senhor com inteireza de coração, para que eles possam cantar ao Senhor da maneira que o Senhor quer, para que o Senhor receba e aceite. Nós não queremos, ó Deus, que a nossa oração, que a nossa adoração seja rejeitada. Nós não queremos, Senhor, que o nosso louvor bata nas portas do céu e não seja aceito por Ti. Nós queremos louvar o Senhor na beleza da Sua santidade, da maneira como o Senhor nos ordenou, da maneira que o Senhor nos ensina. Nos ajuda, nos fortalece e nos capacita. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.